Vamos ver se o pessoal está aí. Esperar o Rogério. O doutor Rogério Barbosa. Até abrir aqui a minha cola. Porque a gente não sabe tudo decoro. Oi, Patrícia. Tem até uma boa notícia no nosso Instagram da Matra. O Rogério entrou, deixa eu ver se eu convido ele aqui. Obrigada, Patrícia. Aê! Olá! Tá me Você me vendo? ouve? Fala de novo. Está me vendo? Tô te vendo, tô super Me te vendo. ouvindo? Tô te ouvindo também. Que bom. É você. Eu tenho coisas ao fundo que eu tô aqui disfarçando, você não tem, né? Está numa posição mais confortável. Eu tô aqui. É que eu estou no meu gabinete, né? Ah, eu não tenho Gabinete eu não tenho de isso aí. pós-pandemia, que também é conhecido como meu quarto. É isso. Um dia, quem sabe, né? É que os seus filhos, eles são maiores, eles conseguem se controlar. A minha menorzinha não consegue se controlar se eu ficar na sala, entendeu? Não, não tem a menor condição. E aí, inclusive, mas até a RIC Record já conhece o teu gabinete. Conhece, esteve aqui Tá, tá, filmando. tá, tá muito Tive até que chique. arrumar a câmera aqui no sábado. A gente é muito chique. Então, vamos dar um tempinho para o povo entrar aqui. A Carol está aí, sua filha, por exemplo, vai entender tudo da parada hoje. Vai. Ela A até repostou Rosane, lá no. a Janice entrou. Janice, doutor Rogério já percebeu, doutora Janice está normalmente em todas, ficamos muito É verdade. felizes. Rainha das audiências por vídeo, Tom A Marchetti, Tom doutora Vailate. A doutora Janice está para as lives, assim como o desembargador Nivaldo está para os congressos. Mais ou menos Janice, essa um dia você proporção. entenderá. Um dia você entenderá. Gente, é sensacional. Mas eu acho que ela. Bom, não sei se ela disse que ela dá uma piscadinha, assim. Uma puxada, assim. É, Bom, vou começar. É bom, parecer com o Nivaldo sempre é bom, né? Então. isso é Bom, eu verdade. vou começar apresentando o doutor Rogério. Mas primeiro agradecendo a Matra 12 por me permitir mais uma vez estar aqui convidando pessoas que eu admiro intelectualmente e pessoalmente para conversar. A Patrícia Santana, que me dá essa missão de vez em quando, ela sabe que eu só faço live com pessoas que eu gosto e tenho afinidade, então eu acho que facilita. Eu não consigo fazer de outro jeito, então ela já entendeu que é assim mesmo. E aí, dessa vez, depois de algumas conversas, conseguimos trazer o doutor Rogério. A Matra 12, até eu tinha conversado com a Patrícia, a gente estava olhando o número de seguidores no Instagram e estamos mais felizes ainda porque estávamos em 2.500, mas nós vamos bater 2.600 daqui a pouquinho, 2.600 seguidores em muito pouco tempo, porque há 2 meses tinha nem 1.000. Então, a Patrícia, graças ao trabalho da Patrícia Santana, da Érica, do pessoal da Matra, a Patrícia é de comunicação, né? Por isso que eu falo o nome dela, tem levantado o Instagram e em tempos de pandemia isso tem sido mais do que nunca importante. Oi, Miriam, boa noite. E então eu quero agradecer ao Dr. Rogério por ter aceito o convite da Matra e estar hoje comigo para a gente conversar sobre o tema que inclusive foi escolhido por ele. Para quem está vindo e não me conhece, eu sou Andréa Pazzo, sou juíza de trabalho substituta em Itajaí, na segunda vara, e sou professora de Direito do Trabalho, com mestrado na Univale, especialização em Direito Civil, e tenho o podcast Drops de Direito do Trabalho. O meu Instagram é Evoluir Direito do Trabalho, e agora essas lives eu tenho passado também para o YouTube, para o Evoluindo Direito do Trabalho, para o pessoal acessar, porque eu também tenho, vocês estão vendo, meu filho está dançando aqui atrás. Estamos te vendo, meu filho. É normal. O meu gabinete é assim, ele é bem aberto, o meu gabinete. E eu tenho o evoluindo direito do trabalho.com,
que lá também tem alguns artigos publicados. A doutora Lidiane está aí também, a Sônia, nossa colega aposentada, que também é hostess em várias lives, fico muito feliz. E o doutor Rogério, que é formado em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho, professor da Univille no curso de pós-graduação, acho que demos aula para as mesmas turmas, inclusive. Exato. E atualmente youtuber com o canal do Pai Rogerinho, que é Exato. sensacional, ganhando o mundo, TV afora, e ele tem ainda de quebra a coisa mais maravilhosa, que é o fato dele ser pai da Carol, do Murilo e agora da Beatriz, a mascotinha do momento de todos nós, principalmente do nosso concurso. Eu tenho a honra de ter passado no mesmo concurso que o Rogério, acho que o nosso grupo é sensacional, né? Acho que nós temos um grupo de concurso sensacional, porque, além de termos nos tornado colegas, somos amigos. E acho que isso faz muita diferença na carreira. Tem muita gente, né? Alguns não estão conosco, mas estão nos seus estados de origem, como é o caso do Begales, a Raíssa, a Flávia, a Maria Cristina, e outros ficaram por aqui, mas nós continuamos amigos. Isso eu acho que é um privilégio para nós, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre a gestante e as consequências na vida da trabalhadora a partir da gestação. Mas antes de eu passar a palavra para o Rogério começar a, bom, dizer as suas primeiras palavras e tal, e a introdução ao assunto, eu só conversei com duas pessoas sobre você, para eu não avançar muito, porque gostar do Dr. Rogério todo mundo gosta, e aí eu busquei, assim, eu conversei com um advogado que é presidente da subseção, presidente da subseção não, ele é da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Joinville, que é o Dr. Vailate, né, com quem você já fez a Sim. live antes. E eu falei Isso. para ele, se fosse para resumir o Dr. Rogério como magistrado, como é que você resumiria para mim? Se ele tivesse falado mal, a gente não estaria tendo essa conversa e ninguém ia saber, né? Ninguém ia ficar sabendo. Como não foi o caso, podemos então falar sobre isso. Ele te definiu como um juiz célere, garantidor de direitos fundamentais, que respeita as prerrogativas dos advogados e sempre observa o efetivo contraditório. É sério, veja só, eu nunca fiz audiência com ele, dá nisso, ó. Objetivo, muito ético também, eu considero. Então, realmente são virtudes bárbaras e que às vezes é bravo. A gente é bravo com quem merece, né, Rogério? Com esse povo que fala que a gente é bravo, eu falo, eu sou bravo com quem merece. O Rogério também deve ser bravo com quem merece. Então, essa é a definição dele e sobre a sua atuação. E a Luciana, sua esposa maravilhosa, que está aqui dizendo que está frio, inclusive, e está entregando mais do que era necessário de informação para a nossa plateia, para a nossa audiência. Quando eu perguntei para ela, até por conta do nosso tema, que é um tema que acabou se voltando ao universo feminino, mas que eu acho que não é, né? Eu agora sempre uso uma frase do professor Homero que eu achei muito legal: a gente tem que parar de tratar a maternidade como um problema feminino e passar a tratar como um problema demográfico. É uma questão demográfica, não é um problema, né, na verdade, é uma questão demográfica. Quem não é mãe, tem mãe. E ninguém nasceu, né? Ninguém veio da semente, entendeu? Ninguém brotou do chão. Então, a questão do respeito à maternidade e à gestação da mulher diz respeito a todos nós, não só a quem é mãe, mas a todos nós, por termos vindo da condição de que alguém em algum momento gestacionou, ou, no caso da adoção, em algum momento também teve a licença maternidade para cuidar do bebê que que lhe escolheu como mãe, na verdade, porque eu sempre acho que são os filhos que nos escolhem, né? E a Luciana, então, disse que, como marido, você entende a importância do trabalho dela, a importância que o trabalho tem para ela, que eu acho que é uma coisa muito importante mesmo, que incentiva e ajuda a conseguir conciliar o trabalho com as outras atividades. E, como pai, tem consciência da responsabilidade com os cuidados das crianças de forma igualitária. Então, você não é o pai que ajuda, você é o pai que pega junto. E eu não tinha nenhuma dúvida disso, mas a gente precisa perguntar para quem efetivamente participa. Então, fico mais honrada ainda em ter você aqui comigo. Oi, Liz, obrigada. Oi, Caldeira, tem sempre servidor bom. Então, boa noite, bem-vindo, vamos lá. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço aí a confiança da Matra, né? Através da nossa diretora Patrícia, que me deu essa incumbência aí para falar contigo.
E quando a gente foi conversar, eu até fiquei assim meio na dúvida, né? Você percebeu que eu estava assim meio receoso por conta da quantidade de atividades que está tendo, né? E aí a minha esposa Luciana que falou assim, não, vai, é uma oportunidade para você falar também do canal do Pai Rogerinho. Eu falei, então tá certo, eu vou falar então. O Mas objetivo, na verdade, é divulgar o canal do Pai Rogerinho, claro. Entendi. o Agora que o entendi doutor tudo. Tati falou, eu acho que é bem isso mesmo, porque eu realmente passo essa imagem de sério para quem não me conhece, me acha sério, tem um semblante mais sério, né? E acho que no local profissional, na sala de audiência, realmente eu tenho um semblante mais sério, eu fico concentrado e aparento esse semblante sério. E o canal, tocando nesse assunto, o canal foi bom para que. Consegue me ouvir? Agora sim, voltou. Então, o canal foi bom para quebrar um pouco essa imagem, né, da pessoa sisuda, né? Para que todos saibam que existe um ser humano também que sorri, né, que é divertido e que se diverte com a família, com os amigos, enfim. Então foi bom por isso. E esse tema, a gente, quando você falou, vamos falar sobre o quê? Né? Eu pensei nesse tema porque uma coisa que eu acho muito interessante nós falarmos nesse momento de gestação, porque gestação representa nascimento, representa vida, representa uma bênção de Deus. Né? O Salmo 127 fala que os filhos são herança de Deus. E aí, quando a Luciana falou de mim aí, eu quero dizer que o meu papel que eu acho como pai é que não é só a mãe que entra em gestação, é o casal que entra em gestação. É claro que nem todos os homens, nem todos os pais assumem de fato esse papel de forma correta, né? Mas eu, na medida do possível, eu procuro assumir realmente essa gestação. Eu procurei assumir, né, essa gestação da nossa pequena. E como dos meus dois outros filhos maiores também, né? Agora, é importante falar disso agora, porque a gente só tem falado de doença, de morte, né? Desse vírus maldito, e agora ciclone. Então, assim, eu achei Fora bom os gafanhotos. Fora os fora os gafanhotos. gafanhotos, exato. Então, achei bom a gente quebrar um pouco essa corrente de coisas ruins que tem acontecido, né? E de assuntos que têm se tornado, para mim, pelo menos, cansativos, às vezes, né? Tantas medidas provisórias, decisão de Gilmar Mendes, né? Toda coisa que está revolucionando aqui para E nós esse enquanto período. isso, as mulheres continuam engravidando e continuam tendo Não filhos. para, né? Isso Não para. continua acontecendo, Eu né? acho até que tem aumentado agora, vai aumentar a natalidade, né? Porque o home office Provavelmente. tem propiciado mais isso, eu acredito. É a vingança dos casados agora. É a É, vingança dos casados. exatamente. Então eu achei bem interessante a gente falar sobre isso. Até teve alguns amigos aí que mandaram mensagem para mim hoje perguntando se eu estava grávida. Eu falei assim, a quarentena até a barriga deu uma estufada, né? Mas até tá parecendo que eu tô gestante, né? Mas não é o caso. Eu já estive junto com a Lu, mas em setembro nasceu a nossa estrela da casa, que é a Beatriz, né? E então está sendo interessante para mim também falar sobre isso agora, exatamente por essa experiência que a gente viveu há tão pouco tempo com a gestação da Lu. A gente pôde parar um pouco para poder refletir mais sobre os direitos e deveres durante a gestação. Né? É um assunto corriqueiro no nosso foro trabalhista, é corriqueiro no nosso processo. Sempre tem gestação, é difícil uma semana que não tem um processo que envolva gestação, Sim. mas para nós acabou fazendo parte da nossa realidade, né? E isso trouxe para a gente uma reflexão maior. E também, Andréia, porque a gente tem falado muito que essa quarentena está trazendo algumas restrições de direitos, né? E até eu assisti a live sua com o nosso amigo Oscar, e aí eu acho que foi falado de tanto que está sendo necessário a gente voltar aos princípios do direito do trabalho, né? E o direito do trabalho, o início do direito do trabalho, o início de tudo isso que nós estamos vivendo, foi com normas para proteger exatamente o trabalho de mulher e de criança, né?
Então é bom a gente resgatar isso. A gente está falando de gestação, a gente está falando do direito da mulher na gestação, a gente está falando do início do direito do trabalho, que foram as normas criadas para proteção do trabalho da mulher. E A gente saiu de um buraco, né? A gente saiu de um lugar horrível, né? Que era em que o trabalho das crianças era necessário e valia menos, e ele exatamente, era mulher, explorado, e o das mulheres da mesma forma, né? exatamente. Então a gente saiu de um lugar péssimo e É. realmente para um espaço que a gente, eu imagino eu, que a gente não pode mais perder, né? Esse Exato. espaço a gente. Nós chegamos num patamar civilizatório que hoje existe uma igualdade, pelo menos em tese, né? Uma igualdade no mercado de trabalho, uma igualdade de tratamento entre homem e mulher. Eu digo em tese, não vou entrar no detalhe se isso na prática acontece ou não. Mas o que é fato é que no Brasil, o nosso ordenamento jurídico hoje, a proteção à mulher, é sintetizada na fase da gestação. É gestação, parto e a fase de amamentação. Né? Todo esse ordenamento jurídico de proteção exclusivo da mulher hoje, ele basicamente ele protege essa fase de gestação até a fase de amamentação da criança. Que é Né? uma fase que é exclusiva. Que é Assim, exclusivo. com toda a questão relacionada ao pai, enfim, mas as mudanças no corpo involuntárias, porque as dos maridos dos pais elas são mais voluntárias, né? As mudanças involuntárias e as questões hormonais elas são exclusivas da mulher, né? E às vezes a gente vê alguns comentários do tipo, mas não está doente, ninguém está falando em doença, pelo contrário, mas é um momento muito especial e é para ele ser lembrado com afeto e não com tristeza, né? É para ele ser recordado como uma fase incrível. Até porque você fica gestante 9 meses, depois, e aí você se afasta, e depois você volta, você vai trabalhar mais 20 anos sem ter esse momento de novo. Então, esses 4, 5 meses que a mulher fica fora do trabalho, às vezes as pessoas falam como se tivesse ficado fora uma vida. E o que a gente vê é que muita gente que sofre acidente ou que tem outro tipo de doença pode ficar afastado por muito mais tempo, voltar com incapacidades que não acontecem no caso da mulher, que ela volta, inclusive, com uma vida nova junto com ela e com um motivo a mais para trabalhar melhor, né? Exato, sem dúvida. É até interessante que hoje eu pesquisando aqui para poder a gente conversar, eu achei um voto do desembargador Manzi e ele começa o voto falando exatamente isso, que gravidez não é doença. Mas isso não quer dizer também que a mulher grávida não precise de algum tipo de proteção, né? É o que nós vamos tratar aqui hoje, eu acredito. Exatamente. Então vamos tocar. Oi, Dani. Dani está aí também. Bom, nós vamos começar então com essa origem que a gente tem da questão da proteção à mulher na maternidade, na gestação e na maternidade, a partir do momento que a gente tem, pela Constituição de 88, uma proteção que visava, a gente sabe que num primeiro momento era até evitar a discriminação da mulher grávida, por isso depois a gente fala da garantia propriamente dita, né? Sim. Mas com o tempo esse foco também da proteção, isso também foi se alterando, né? Que foi o que acabou resultando nas súmulas, a gente percebe essa mudança, né? E aí eu te pergunto o seguinte, ó, a Dani prestou vestibular grávida, gente, Dani realmente. Essa aí foi mãe com 13, né? Porque é jovem. A grávida, a situação da grávida hoje, né? Pelo que a gente tem de legislação, ela pode executar qualquer trabalho o que teríamos de restrição ou de diferença, na verdade? Tá. Eu tinha perguntado para minha esposa, para Luciana, que é advogada aqui, né? Assim, qual que é a pergunta que o pessoal faz no seu escritório quando está grávida, né? Qual que é o interesse? Uma das perguntas que são mais corriqueiras é essa, né? O que pode fazer a grávida, né? Qual que é a restrição para o trabalho da grávida, né? Bom, a CLT tem um dispositivo que é geral para todas as mulheres, que é o 390, que fala da questão do peso, né? Não é só para grávida. É a limitação do peso para a mulher, 20 quilos de forma contínua e 25 quilos de forma ocasional. Mas tem um dispositivo, que é o artigo 392, 394 da CLT, 394A, que foi acrescentado pela Lei 13.467, com a reforma trabalhista, que está gerando bastante polêmica. Então, a grávida, em tese, ela pode exercer qualquer atividade.
como a gente falou antes, ela não está doente, né? Ela pode exercer qualquer atividade que a sua condição física permitir, que a sua condição de gravidez permitir. Hoje existem muitas mulheres, como as mulheres estão, em geral, engravidando um pouco mais velhas, né? Existem muitas gravidezes que são de risco, né? Então requerem um cuidado maior. Mas a grávida tem ela pode trabalhar, tem essa proteção de poder consultar o médico quando for necessário, quando precisar, de fazer exames. A CLT permite isso. A dispensa do horário que ela tiver para poder fazer exame e consulta médica, o empregador não pode descontar dela, está no artigo 392 da CLT. Isso, eu já percebi que muita gente não sabe disso, né? Que tem essa Verdade. possibilidade para os exames, né? É engraçado que às vezes até a gente vê que a empregada dessas grandes empresas que utilizam o banco de horas, por exemplo, a empregada usa o banco de horas para poder fazer consulta médica. Ela não tem que usar o banco de horas para fazer consulta médica. É direito dela, o tempo que ela tiver para consulta, o empregador não pode descontar dela, né? Mas muita gente realmente não tem conhecimento desse direito. Mas o que é bastante polêmico, que veio com a reforma trabalhista, é o 394A, que trata do afastamento, da determinação de afastamento da atividade insalubre para as grávidas, né? Esse dispositivo ele veio com uma certa polêmica, porque de início fala do afastamento total para as gestantes em atividade insalubre grau máximo. E com relação às gestantes que trabalham em atividade insalubre em grau médio e grau mínimo, dependeria de um atestado médico que autorizasse, podia ser o médico da confiança da mulher, que autorizasse, que determinasse esse afastamento, né? O mesmo que se dá para as lactantes, mesmo raciocínio para as lactantes. Esse dispositivo ele foi questionado no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes ele deu uma liminar que foi confirmada no plenário depois, para poder suspender essa expressão mediante atestado médico, né? Então, a gestante, ela está proibida de trabalhar em atividade insalubre. Não importa se seja atividade em grau mínimo, em grau médio ou em grau máximo. Tanto a gestante quanto a lactante. Uma forma de proteger a saúde dela, que já fica mais fragilizada durante esse período, e também a saúde do feto, né? Então, essa é a proibição. E isso gera algumas consequências. Por exemplo, para aquelas atividades em que não há como se realocar aquela empregada gestante em outra função. Porque o que a lei fala é o seguinte: a empregada gestante em atividade insalubre, ela tem que ser colocada em outra atividade, em outra função em que não exista a insalubridade, né? Isso é muito comum na categoria do pessoal de limpeza, né? Serventes de limpeza que exercem atividades insalubres, mas também o pessoal que trabalha em hospitais, né? Também podem estar sujeitos a essa mesma situação. O pessoal da área de saúde em geral. Então, se não houver atividade que seja incompatível, que seja compatível com a gravidez dela, se existir, o empregador vai colocar lá. Ela recebia adicional de salubridade? Tem que continuar recebendo adicional de salubridade. Ela vai ser realocada numa condição que não tem insalubridade, mas por isso ser uma questão médica, uma questão de saúde, ela não vai perder o adicional. O que a lei previu é que esse adicional que o empregador vai pagar, ele pode fazer compensação tributária do adicional. Mas se não tiver essa função que seja compatível para ela, que não seja insalubre, qual que é a possibilidade? Olha, se não tiver, a lei já previu isso também, ela fica afastada do trabalho de forma definitiva, recebendo salário maternidade. Então, estender o período do salário maternidade para durante todo o período de gestação até o período de lactação, de amamentação, melhor dizendo, de amamentação, e ela vai receber o salário maternidade, que a empresa paga e desconta da Previdência. Isso é bem importante, porque quando a gente pensa que isso que a Desirê está dizendo, isso tem a ver com o nascituro também, né?
porque a gente não sabe os efeitos. A gente não pode pintar o cabelo quando está grávida. Agora, imagine usar Exato. aqueles produtos super fortes de limpeza e achar assim que está tudo bem. E aí, essa questão da licença maternidade é importante, porque acho até que muita gente não sabe e fica tentando disfarçar aquele trabalho da pessoa, né? E isso não diz respeito só à proteção da gestante em si, diz respeito à proteção do bebê. Então, são os vários enfoques que a gente tem, mas para chegar nisso. O que a gente percebe é que muita gente fica assim, então o que vai fazer com a moça enquanto isso? Resolva. O que me entristece, Rogério, é que a gente percebe como a preocupação maior é a questão de pagamento versus a exposição. Seria tão melhor que a empresa pudesse, então, optar por produtos que não dessem essa mesma insalubridade e a mulher Eliminassem pudesse É, continuar trabalhando na sua função. O pensamento não passa por isso, por um equipamento de proteção coletiva, que a gente tivesse uma outra. É uma questão cultural. Então, assim, mas eu pago. Se eu pago a insalubridade para ela, ela pode trabalhar um dia insalubre, porque eu pago para ela. Só que quando a mulher está gerando um bebê, não há dinheiro que pague, exatamente. né? Não há dinheiro que pague. Exatamente. Eu concordo contigo plenamente. É uma questão cultural brasileira, né? Você prefere. Eu nunca vi uma ação, eu nunca recebi uma ação, eu acredito que exista, mas eu nunca recebi pedindo que a empresa adotasse meios para elidir neutralizar a insalubridade, enfim. Sempre o pedido é do pagamento. Adicional. Né? E até, deixa eu te falar, uma médica que eu conheço, uma vez ela me mandou uma mensagem para perguntar se era isso mesmo, que ela estava muito chateada porque ela era médica de uma empresa, ela é médica do trabalho, e aí ela estava grávida, e aí o pessoal da empresa disse, olha, nesse período que você está grávida, você não vai mais atender aqui no ambulatório, nessa área da empresa, porque essa área tem insalubridade. Então, você só vai fazer consultas assim, assim, agendadas. E ela estava muito chateada, porque ela porque ela teria uma perda, porque ela achava um absurdo. Ela disse, mas eu estou bem, eu me sinto bem. Eu falei, você é médica e você não percebe que, na verdade, isso é para te proteger. E ela falou, mas então eu falei, Val, eu falei, que para a empresa é complicado. Teu médico vai assumir que se tiver algum problema depois, e se acontece alguma coisa, né? Essa que é a questão. Se acontece alguma coisa. Nenhum empregador também, a gente fala empresa, né, mas a gente tem que lembrar que existem os pequenos empregadores também, né, as pessoas físicas, os micro empreendedores, né, que não têm tantos recursos quanto as grandes empresas, né. E ninguém quer carregar um problema que um bebê pode ocorrer, né. Ninguém quer carregar isso na sua consciência, né. Penso eu que ninguém tem em Não, sã né? quer carregar consigo depois as consequências danosas aí de uma exposição à atividade insalubre, né? Então, eu acho que a medida foi bem... Uhum. a gente critica muitos dispositivos da reforma trabalhista, né? Mas isso foi, para mim, foi uma coisa que veio bem positiva, sabe? Porque ela estabeleceu esse direito bem positiva, especialmente depois da decisão do Supremo, né? Estabeleceu esse direito para a gestante de não se expor à atividade insalubre e, ao mesmo tempo, ele não deixou o empregador sem a proteção dele também econômica, né? Porque conferiu para ele o direito de deduzir isso dos tributos ou da Previdência Social, né? Existe também, Andréia, um dispositivo que já existia, que é a possibilidade da gestante pedir o desligamento da atividade, né? A rescisão do contrato. A doutrina, embora isso, eu nunca tenha visto isso na prática também, né? É uma letra morta, né? Mas academicamente, doutrinariamente, o que tem, a interpretação que existe, que prevalece, é que nesse caso ela poderia pedir a demissão e não teria que dar o aviso prévio, né? Ela não poderia ser descontado dela o aviso prévio, né? Que está no 394, um artigozinho antes do 394A. Duvido o INSS pagar a licença maternidade dessa pessoa. Duvido. Duvido. Ele vai dizer assim, não, você tinha que ter ficado lá, que esse é um problema que a gente tem, previdenciário, quando a mulher é despedida e vai pedir o auxílio maternidade, a INSS diz, não, você foi despedida, vai lá entrar com ação contra a empresa é que tem que te pagar. Então, ou seja, ela leva mais tempo ainda para receber, né? Então, ela é duplamente castigada. Ela fica sem o emprego, fica sem o auxílio. É espetacular o sistema, né? Então, A parte do problema previdenciário, né? Aí a gente teria que realmente consultar ao nosso grande consultar os amigo universitários. Carlos Alberto Pereira de Castro,
Ou então meu amigo de colega de faculdade também, o Roseval, que é especialista em direito previdenciário, professor. O Roseval está aqui, ele está falando que o problema, a tributação sobre os produtos atóxicos também é muito alta, dos produtos de limpeza tóxicos. Então, podia também ter uma tributação menor sobre esses produtos para incentivar. Isso é, É sim, de verdade, fato, sem né? dúvida. Bom, vamos falar da licença maternidade, então. Nosso tempo, você vai ver, é no instantinho. O artigo 7º, então, prevê a licença maternidade de 120 dias, que pode começar 28 dias antes do parto, salvo situações especiais, assim, né? Podendo aumentar por mais 2 semanas antes e depois. E eu acho bem importante essa possibilidade, porque se a mulher tem que se afastar e não é por auxílio maternidade ainda, pelo benefício 31 tem a questão de carência, então ela pode ainda ter problemas e não conseguir se afastar, né? E nós temos a mesma licença maternidade para as adotantes e o direito à licença extensiva ao cônjuge ou companheiro em caso de falecimento da mãe. E aí a licença paternidade de, nossa, milhões de 5 dias, um negócio assim extraordinário, mal dá tempo para voltar para casa com o bebê, né? É, E aí outras possibilidades, mas até de questão de falecimento do bebê durante a licença maternidade, enfim. Mas sobre essa questão de licença maternidade, o que você acha que vale a pena? Até porque tem ampliação também pela lei para a empresa cidadã, né? isso, uma coisa interessante que pouca gente sabe, né? É essa extensão do direito à licença maternidade para quem ficar com a guarda da criança em caso de falecimento da mãe. Às vezes acontece a mãe de falecer no parto, né? E então esse direito à licença ela é extensivo para o cônjuge, para o companheiro, para quem tem a guarda quem vai ficar com a guarda do filho, né? Com relação à licença paternidade, 5 dias eu passei por isso recentemente, é ridícula para quem realmente se compromete a colaborar com a mãe naquele período de licença. E aí eu faço um paralelo aqui, Andréia, com o que é bem citado aí, quem for no Google aí vai achar facilmente, com o direito à licença maternidade e paternidade da Suécia. Lá eles chamam de licença parental, na verdade, né? Que é para os pais, não é para a mãe ou para o pai. É licença parental. E na Suécia a licença pode chegar a... só um detalhe. Aqui alguns empregadores acham muito o tempo de licença. Eu acho que De eles 4 meses. de 4 meses. Acho que eles não de 120 Não, dias, né? Ou de 5 dias para o pai. Ou eles nunca foram mães ou nunca tiveram mães, não sei. Enfim, mas a Suécia chega a 480 dias de licença. 480 dias de licença. Com a redução salarial, o salário ele fica 80% do que a pessoa recebe. Então, nesses 480 dias, os 180 dias primeiros, 90 da mãe e 90 do pai. E eles uau. decidem quem que tira primeiro 90, 90. E os outros 300, eles vão resolver quem que vai usufruir dos outros 300 dias. Quer dizer, um sistema fantástico que realmente possibilita um convívio ali na período da vida em que a pessoa mais precisa, né? E Que aí, de tem uma certa forma, isso também prejudica a participação efetiva do pai, porque a mãe fica em casa na função plena, ela fica bem cansada, porque quem tem sabe que não é descanso ficar em casa. Eu já vi gente dizendo assim, porque ela ficou em casa sem fazer nada durante a licença maternidade. Essas pessoas não têm noção, assim, elas não têm noção, né? E aí o pai, quando chega também do trabalho, ele vai fazer essa repartição ali, mas ele também trabalhou o dia inteiro fora, ou seja, fica difícil fazer uma participação efetiva. muito Assim, difícil. é muito difícil, né? Porque é muita diferença de tempo de contato, de convívio, né? E a gente, como nós passamos recentemente, né, os funcionários públicos e os empregados das empresas cidadãs, né, que é aquele benefício da Lei 11.770/2008. Então, quem Isso. aderir a esse benefício de ser transformado em empresa cidadã, a licença maternidade ela é acrescida de 60 dias, então de 120 para 180, e a licença paternidade ela passa a ser de 20 dias. Né? Isso também vale para os servidores públicos, né? Desde que cumpra um requisito lá, que é um curso que tem de paternidade responsável. Que eu fiz o curso, inclusive, é fantástico, sabe? E me ajudou bastante. Então, assim, eu tive licença paternidade de 20 dias. Olha, é pouco, na verdade, sabe? Porque é um período que a mãe precisa muito da gente, né?
e a gente é um período que o bebê está, no nosso caso a Beatriz teve muita cólica, então assim, às vezes você passa a noite sem dormir, né? Às vezes a mãe passa a noite, você fica com o bebê, a gente inverte. Então assim, realmente é um período que é muito curto. É que os Mas 3 primeiros meses, na verdade, ele é uma avalanche. Os 3 primeiros meses são uma avalanche, né? A gente nem sabe direito o que está acontecendo. Então, assim, é o verdade. quarto mês, do terceiro mês em diante, é quando a coisa começa a acalmar, mas ainda é amamentação exclusiva para a maioria das mulheres, essa é a indicação. Então, É, assim, elas voltam a trabalhar, a gente sabe que tem os intervalos para amamentação, mas não é a mesma coisa, né? A gente vê as mulheres tentando tirar leite, deixar em casa, e com 4 meses, não é toda a creche que aceita a criança com o bebê tão pequeno, a maior parte das creches aceita a partir de 6 meses, então há uma série de outras decorrências dessa licença maternidade ser curta, né? é Não é verdade. só essa questão, passa muito rápido, quando a gente vê, assim, e é um micro bebê ainda, e ainda é um micro bebê, né, Sim, que sim. precisa. E tem uma outra questão curiosa, André, que eu acho curiosa, eu até mudaria a expressão, eu acho trágica, na verdade, que no caso de uma infelicidade, esse casal perder a criança, a licença maternidade automaticamente ela se encerra e a mulher vai entrar, a gestante vai entrar em licença nojo. Então a licença nojo pela CLT são ridículos 2 dias. Esse, Corridos, corridos, corridos. contados da comunicação. Então, assim, pega o dia do falecimento e o dia seguinte, na É, prática. é Eu, verdade. aí é uma desgraça, Eu né? acho, eu acho bastante crueldade isso. Mas, enfim, vamos à parte boa, que é a parte jurídica. O 373A, que eu acho que é um artigo importante, que foi acrescentado pela Lei 9.029, que veda o exame de gravidez para a admissão e permanência no emprego, né? Isso. E acho que aqui a gente tem essa questão, até a polêmica, se pode para despedir fazer esse exame. E aí eu queria linkar isso, ainda por fim, com a situação atual da pandemia. Se agora essa regra não poderia, talvez até pela proteção da mulher, ser relativizada, dependendo da função que ela vai desempenhar. Não era o caso de rever essa possibilidade. A linha é muito tênue entre proteção e discriminação, a gente sabe. Sim. Os que devem estar protegidos agora estão sendo altamente discriminados, nós sabemos. Mas para esse caso, que tem o bebê envolvido, e aí? Será que a gente André, poderia rever? esse acréscimo que teve na CLT, o artigo 373A, ele expressamente fala na vedação do exame de gravidez para admissão e permanência no emprego, né? Então, eu vou começar pelo fim. Eu vou começar pela questão da pandemia. Eu acho, se eu fosse advogado, o empregador viesse me consultar, mas só você acha que é prudente eu fazer o exame de gravidez para minha empregada, para poder tirá-la do serviço ali, se ela tiver grávida, para evitar o contágio, por ter situação de risco? Eu aconselharia a não fazer isso, né? Eu acho que isso, a jurisprudência tenderia a inclinar, porque não há ressalva na lei quanto a isso, né? E isso pode virar, na verdade, uma forma disfarçada de discriminação, né? Que é o que a lei ela foi criada para isso, para evitar essa discriminação. Por isso que foi incluído esse artigo 373A na E CLT. até a gente tem outras opções na situação que estamos agora, que é, por exemplo, a MP 927, 936. Pela 927, você vai dar preferência para o teletrabalho para as gestantes, como parte do grupo, né? Então, assim, elas vão ter outras medidas que, eventualmente, até, pelo que a gente está vendo, vai acabar entrando em banco de horas, mas, de qualquer forma, pelo menos ela tem essa possibilidade sem criar... A gente tem muito medo que abra uma porteira, né, Rogério? Eu acho que é isso que a gente tem medo, né? Que agora é assim. Agora é a pandemia, daqui a pouco é outra coisa. Quem está mais interessado em saber é a própria mulher, né? Então, eu acho que teria que ter uma iniciativa da própria mulher de fazer o exame e aí, se ela estiver grávida, comunicar à empresa para poder tomar as medidas de proteção para ela quanto ao risco de contágio com Covid. Mas o empregador fazer isso, determinar esse exame, eu não aconselharia e eu acho que não daria ruim para ele na justiça, eu imagino. Agora, a segunda questão, na verdade, a primeira questão que você falou foi se poderia o empregador fazer
na dispensa, exigiu o exame de gravidez? Olha, em razão do rumo que tomou a jurisprudência do TST e do nosso TRT também, quanto ao direito à garantia de emprego, à estabilidade gestante, eu não vejo nenhum ato ilícito no exame demissional se fazer o teste de gravidez. Mas eu já vi decisões no sentido de que isso afetaria a dignidade da mulher e condenando em indenização da moral. Até a Zelaide está dizendo aqui que acha que invade a privacidade. É engraçado, eu não acho. Acho que o empregador não tem... às vezes a mulher não está sendo despedida por nenhuma condição específica. Assim, estão despedindo 10 pessoas, ela está na lista. Se ela disser, olha, eu estou grávida, ela vai sair daquela lista. Então, de uma certa forma, assim, quando eu era advogada, eu costumava dizer o seguinte, pergunta se há alguma possibilidade dela estar grávida. Porque a questão... Você não vai perguntar isso para uma mulher de 60 anos, entendeu? Por que o empregador faz o exame demissional? O exame demissional é uma forma de um empregador também se precaver. O empregador não mandar embora o empregado que está doente. Se ele não vai ter consequências financeiras, consequências jurídicas e financeiras se ele mandar embora a empregada gestante. Então, eu acho que seria uma forma... E os outros exames demissionais não seriam invasivos da privacidade dela também? Né? De qualquer pessoa, né? Mas há regulamentação dos exames demissionais e eu acho que, no meu ponto de vista, não é nenhum ato ilícito o empregador exigir isso para se precaver. Isso estou dizendo como exame demissional, ou seja, depois da dispensa. Depois do ato de dispensa. Você está despedido, você tem 10 dias, você vai no médico tal fazer o exame demissional. E ali exigir. E não um pré-demissional, né? Aí não, aí seria discriminatório. São coisas diferentes, exatamente. São coisas diferentes, eu acho que talvez isso até encaixe nisso que a Zelaide falou. Aí muda um pouco o momento jurídico em que está sendo feito o exame. Faz bastante sentido. Sem dúvida. Antes a gente vai entrar na estabilidade, né, que a gente sabe que é o tema que vai nos ocupar até o final, e porque o tempo passa muito rápido, mas só para... O Zé Eduardo está narrando aqui, outras pessoas já colocaram, que é uma coisa que a gente não tem ainda, eu acho, uma solução, eu pelo menos ainda não vejo exatamente uma solução, que são as mulheres que os seus empregadores estão chamando de volta ao trabalho, porque estão podendo, né, as atividades econômicas voltaram, mas as crianças não têm creche, as mães não têm com quem deixar. E elas ficam totalmente, elas estão no vácuo. Nós estamos com um limbo jurídico nesse específico, porque não há nada específico sobre isso, e por outro lado, elas realmente não têm com quem deixar. E aí elas acabam, assim, com medo até que dê abandono, elas mesmas pedem demissão para evitar o abandono de emprego. Tem gente entendendo que talvez seja o caso de rescisão indireta, mas às vezes a questão não é essa, porque como a gente resolve isso? Eu não sei. Você tem como resolver isso já? Olha, é uma das situações mais delicadas que eu tenho visto, sabe? Até porque eu tenho amigos que estão nessa situação dessa. Tenho uma amiga que ela é farmacêutica, não parou de trabalhar, e o marido dela é corretor de imóveis. Ele não pode ficar trabalhando em home office. Ele tem que ir para a rua se ele quiser ganhar o dinheiro, né? E tem uma filhinha pequena que ficava na creche e a creche fechou. Percebe? Então, ou ela pede demissão, ou ele para de fazer vendas, né, da atividade dele, que é corretor de imóveis. Como é que faz uma situação dessa, né? E a alternativa que eles criaram foi de contratar uma pessoa para poder cuidar, quer dizer, onerou mais eles nesse período agora. Mas eu, sinceramente, não encontrei ainda uma saída jurídica para essa situação. Realmente é delicadíssima, enquanto essas creches não estiverem reabertas, né? E acho até que a gente não vai ter uma solução universal, né? Talvez a gente vá ter que olhar os casos concretos, né, essa situação do cônjuge, o que ele faz e que tipo de atividade ele desempenha, até para a empregada poder justificar. Então, realmente assim, para ela dizer, olha, eu não posso, né? Eu não posso, mas eu preciso trabalhar. Como é que faz isso, né? Em que é possível trabalhar em casa, está resolvido. Eu tenho certeza que pedindo isso na justiça, se o empregador se recusar, o juiz vai determinar que ela siga nas suas atividades em casa, se isso for possível. Mas tem algumas atividades que não é possível realizar em casa, né? Que elas são inviáveis de se realizar de casa, né? E aí ficamos nesse limbo jurídico aí agora. O que fazer com essa família, né? Acho que a gente vai ter que estudar muito, inclusive a parte do principiológica mesmo. Algo caiu aqui em casa.
A estabilidade, então. Então, nós temos ali a súmula, bom, nós temos o período da estabilidade, sim, da confirmação da gravidez, toda aquela discussão do que seria a discussão da gravidez, do momento do conhecimento da gravidez, ou da concepção em si, enfim, essa questão, até 5 meses após o parto. Então, o fim é fácil, né? O começo não é tão simples assim, e que é essa, né, dessa confirmação, o que é a confirmação da gravidez, e a gente já sabe que isso também já foi mais ou menos superado pela jurisprudência, mas aí porque temos a súmula 244, e aí também temos uma súmula do nosso tribunal a respeito do assunto. Então, vamos lá. E é mais abrangente ainda que a súmula 244, do meu ponto de vista. Fala principalmente a questão da renúncia, porque eu sei que isso é uma coisa que o povo quer saber. Veja bem, Andréia, eu tive um professor na faculdade com quem eu trabalhei durante o meu período de faculdade todo, depois de formado há um tempo, é o professor Arthur Rios, de Direito Civil. Ele falava para mim o seguinte, direito é lógica. Direito é muito matemática, é muito lógica. Se fugiu da lógica, tem alguma coisa errada no direito, né? E essa súmula 244 do TST, eu sempre digo o seguinte, eu sou muito adepto da disciplina judiciária, sabe? Eu acho que aquele magistrado que ele quer fazer prevalecer o seu entendimento acima de qualquer coisa, ele acaba trazendo um prejuízo para o cidadão, para o jurisdicionado, né? Então, assim, embora eu discorde de alguns posicionamentos do Tribunal Superior ou do nosso tribunal, eu sou adepto à disciplina judiciária, sabe? Porque eu acho que isso é o que confere segurança. O TST está aí para isso. É para unificar o entendimento, né? Um dos objetivos do TST. Unificar o entendimento da jurisprudência. Então, André, só que a súmula 244 é difícil achar uma lógica nela, na forma como passou a ser interpretada a súmula. A gente critica muito, às vezes, a redação da norma jurídica, né? Da lei, da convenção, enfim, da norma jurídica em geral. Mas, às vezes, a redação das nossas decisões também, elas geram várias interpretações possíveis, né? E, então, eu sempre digo assim, eu nunca consegui explicar para os meus familiares o alcance dessa súmula 244, né? Enfim, eu não acho que ela seja muito lógica, porque a redação da Constituição, do artigo 10 lá da DCT, ela fala assim, que fica vedada a dispensa arbitrária, ou seja, justa causa, das empregadas, da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, certo? Tá. Aí vem a súmula 244 ST, que fala o seguinte, que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização de corresponsabilidade. É o item 1 da súmula 244, certo? O nosso TRT editou uma súmula que é 59, que tem uma redação ainda mais abrangente. A primeira parte fala o seguinte, para fazer jus à garantia de emprego, basta que a empregada comprove que a concepção ocorreu durante a vigência do pacto laboral, sendo que o desconhecimento do fato, por ela ou pelo empregador, não afasta seu direito. Por que é mais abrangente? Porque o item 1 da 244 fala só do desconhecimento pelo empregador. O nosso TRT fala que é do empregador e também por ela, pela empregada, né? Olha, o que é confirmação da gravidez? E qual que é o momento que tem que ser essa confirmação da gravidez? Isso é que eu não consigo entender, sabe? A concepção não é confirmação, né? O fato é que a concepção, o conceito, exatamente, assim, o conceito não é o mesmo. Concepção não é a mesma coisa que confirmação. Confirmação, sem dúvida. Tanto que quando a gente conta as semanas, e para as pessoas que não entendem de gestação é um troço muito louco, né? A gente conta as semanas da última menstruação da mulher. É verdade. É de lá que conta. Para ver como não tem exatamente certeza. Se a menstruação é muito regular, às vezes ela vai descobrir que está grávida 3 meses depois. Isso. Já está na 20ª semana. É muito comum isso acontecer, né? Então, são momentos distintos e ficou parecendo que é uma coisa só. Confirmação da gravidez é igual concepção. E isso é a crítica que eu faço, com todo respeito, né, ao entendimento simulado pelo nosso TRT. O item 1 do TST, para mim, ok. Estabeleceu ali uma responsabilidade objetiva do empregador. O empregador não precisa ter conhecimento que a mulher estava grávida.
É responsabilidade objetiva do empregador. Ok para mim, sabe? É uma interpretação que eu tenho todo respeito. Mas estender isso também para a empregada, aí eu acho um pouquinho exagero, sabe? Essa questão do desconhecimento do empregador, é engraçado que até hoje tem umas teses de defesa dizendo, querendo fazer prova que ele não sabia que a mulher estava grávida, né? Uhum. Aí, por isso que o doutor Vailate falou que às vezes eu sou bravo, né? Como é que você vai? Oh, não tem, é responsabilidade objetiva, já está simulado, né? Não importa se ele sabe ou não sabe. Mas assim, você dizer que a empregada não precisa saber que estava grávida para se estabelecer para ela também o direito à garantia de emprego, aí eu acho exagero. Quando que tem que ser essa confirmação da gravidez? No meu entender, o que eu tenho feito, eu sempre coloco, eu faço as minhas ressalvas na sentença, mas é durante o contrato de trabalho, até o término do aviso prévio, que até a lei hoje ela é específica, para não ter dúvida nenhuma, acho que também veio com a reforma trabalhista esse dispositivo, falando que o aviso prévio também conta para a confirmação da gravidez. Perfeito. Então, até o fim do aviso prévio, se a confirmação, se ela soube da gravidez até o final do aviso prévio, ela tem direito à garantia de emprego. Se passou o aviso prévio, ela não sabia que ela estava grávida, como é que você vai retroagir isso? Qual que é o ato ilícito que o empregador praticou? Então, eu até coloquei aqui, André, eu vou até fazer uma leitura para poder ficar claro aqui, porque eu escrevi para poder ter clareza na argumentação. O que pode ocorrer? A empregada é despedida com aviso prévio indenizado, no curso do aviso prévio engravida. Ela foi despedida com aviso prévio indenizado. Amanhã ela já não vai trabalhar mais. No curso do aviso prévio, que pode ser até 90 dias, o aviso prévio, né? Ela ficou grávida. Ela está com Mas tempo. Ela está com tempo, está contente, ela está com tempo livre, está tem até mais contente. possibilidade de engravidar, exatamente. Fica mais em casa, né? Mas ela só descobriu a gravidez depois que acabou o aviso prévio. Ela passa toda a gestação, de 40 semanas, em média, o bebê nasce, deixa transcorrer o período de garantia de emprego, e só depois de vencer, perto de vencer o prazo prescricional, ela ajuiza uma ação junto ao ultrassom que comprova que a gravidez ocorreu no período de aviso prévio. Olha, se a gente adotar o entendimento do nosso TRT, ela tem direito à indenização. Entende? Então, assim, eu não acho justo, sabe? Eu não acho lógico isso. Eu não acho que o empregador cometeu um ato ilícito. Eu tenho uma situação, há pouco tempo aconteceu com uma amiga nossa que é médica aqui em Joinville, que ela estava desesperada com a empregada dela que estava no período de contrato de experiência e ela ficou grávida e ela não ia, inclusive, manter o contrato, ela já tinha se disposto a não manter o contrato, porque ela não gostou do serviço dela, da empregada. Então ela terminou o contrato de experiência, vai acabar. E aí ela estava desesperada porque ela já chegou com uma cartinha para poder comunicar ela que estava grávida, assinada por advogado, que ela tinha direito à garantia. Ela ficou louca. Eu falei, mas e agora? O que eu fiz de errado? Né? Eu vou ter que pagar o salário dela a gravidez inteira ainda. Eu não gosto dela, eu não queria que ela continuasse. Né? Que é outra questão que é polêmica, que é no Que é o inciso terceiro. Exatamente. Então, Andréia, eu acho que não consigo entender esse posicionamento. Sabe? Até porque a gente tem que olhar a questão do enriquecimento, nesse caso específico, tirando a parte da proteção do nascituro e tudo mais, é uma verba alimentar, né? É uma verba alimentar essa dos salários do período de garantia. Se passou todo esse período, a qualidade de verba alimentar ela perde essa caracterização. E além disso, uma coisa que eu fico muito triste quando eu vejo, eu falo para as mulheres na audiência, eu fico muito triste, ela esperou receber as 5 cotas do seguro-desemprego, né? Então, assim, ela sacou o fundo, ela recebeu as 5 cotas do seguro-desemprego, aí ela tentou no INSS o salário maternidade, a maioria não consegue, mas algumas até conseguem. Aí, quando acabou aquilo tudo, aí ela entrou com a ação pedindo aquela indenização. Mas acontece que ela não ficou sem a renda no período. E isso eu acho até que vai... Eu fico triste porque eu acho que depõe contra, sabe? Porque aí um monte de gente diz assim, são umas aproveitadoras e tal. E elas são a exceção, mas só que essas pessoas, essas mulheres, elas chamam a atenção pela conduta. E incrível, Rogério, eu descobri que tem mulheres que não sabem que têm direito à garantia. A gente pensa que todo mundo sabe.
Isso não é verdade. Então, a gente tem que analisar também sobre esse ponto de vista. Tem mulher que só descobre que tinha direito à garantia quando ela vai no INSS e o INSS diz assim, não, você tinha que ter continuado a trabalhar. Uhum. E a gente parte da premissa, porque na nossa região é assim, em Joinville, em Blumenau, em Timbó, as pessoas têm um conhecimento maior. No norte do país, isso não é assim. Não é em todo lugar que a mulher tem essa consciência dos seus direitos. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Por isso que é tão difícil, eu acho, sabe? Resolver. E talvez por isso a súmula. Talvez. Não Eu sei. acho que você tem razão, né? O direito ele é do Brasil todo e o nosso país é muito diferente, né? Nós estamos num lugar que é privilegiado, né? O nível das pessoas é um nível de educação, de econômico também, melhor, e é realmente um lugar privilegiado. Mas a gente tem que arrumar um mecanismo, André, para poder evitar a fraude também, evitar o abuso, É. sabe? É, o artigo 187 do Código Civil fala que comete ato ilícito o titular de direito que quer exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico-social, pela boa-fé e pelos bons costumes, né? Então, eu acho que isso beira, para mim, a um ato ilícito. É um abuso do exercício de direito. Você pega... Aconteceu comigo, André. Fui julgar 2 processos da mesma semana. Em um deles, a empregada gestante entrou com pedido de... Assim que ela estava grávida, ela entrou com pedido de reintegração liminar, foi concedida tutela para ela reintegrar e voltou a trabalhar. Tranquilo. A outra esperou, isso que eu falei tudo, esperou transcorrer todo o prazo, perto da prescrição bienal, ela ajuizou a ação para receber. Quer dizer, as duas têm o mesmo direito, em É muito tese, estranho, né? só que uma estava trabalhando, a outra não. Quer dizer, fica uma coisa, é difícil de explicar isso, compreende? Até porque o direito é da garantia, a ideia é da garantia ao emprego, e até a súmula, Perfeito. o inciso segundo é para justamente assim, não tá, quando as pessoas falam do inciso segundo, porque tem direito à indenização em vez do emprego. Não é isso, é que a previsão ali é porque o processo pode demorar e até ocorrer o julgamento acabou o prazo da estabilidade. Não porque Isso. a mulher esperou acabar o prazo de estabilidade. É só, aí tem que olhar os precedentes que levaram a essa súmula. A ideia era essa, tem processo que leva 1 ano e meio para ser julgado e é por isso que não cabe mais na reintegração. Ora, né? Exatamente. Não, o inciso 2, eu também acho que a jurisprudência acabou dando uma amplitude maior para o item 2 aqui da súmula 244 do que realmente está escrito. A garantia de emprego, a gestão só autoriza a reintegração se essa for durante o período de estabilidade. Ponto. Quer dizer, a indenização é se não for possível durante esse período de estabilidade a reintegração. Claro. Meu ponto de vista, entendeu? Mas isso, eu sei que eu sou minoria. Né? A gente um dia Eu vou comentou... fazer o seguinte, olha só, nós temos uma licença inteira, nós temos toda essa estabilidade ainda para falar, Uhum. e a gente está com 2 minutos e meio. Então, eu vou ter que fazer o que eu normalmente não faço, mas que a Maria Beatriz sempre recomenda aqui. Eu vou derrubar e vou te chamar de novo. Você fique aí, pessoas voltem, mas é porque é claro que em 2 minutos a gente não vai conseguir encerrar e vai aparecer um maluco aqui falando ligeiro para terminar. E acho que a gente tem que falar dessa questão do prazo determinado ainda, que eu sei que você tem a falar, né? E talvez as questões relacionadas à amamentação. Então, e a creche, que nós vamos ter que falar sobre isso também. Então, eu vou derrubar e a gente já vem de novo, tá? Não, não sumam, pessoas. Até já.